Bom, como já foi anunciado, hoje é um dia, uma data especial, né, que a gente comemora o Dia do Pastor. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo 23, no verso 1. Nós vamos abrir a Bíblia agora, nesse momento, e aí depois as outras passagens a gente vai transmitir ali para vocês, tá? Para ficar mais rápido. Eu vou tentar ser breve, porque eu sei que o pessoal quer um caldo, que está ali daqui a pouco, né? Pessoal, no Salmo 23, verso 1, está escrito assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, antes de entrar na palavra dessa noite, né, na reflexão que eu quero compartilhar com vocês essa noite, eu quero dizer assim: todos nós somos ovelhas do mesmo rebanho, e nós temos um mesmo dono, um mesmo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E a promessa do Senhor para nós é que, como ovelhas do rebanho dele, nada vai nos faltar. Então nós podemos descansar no Senhor, porque como Pai, Ele nos ama, né? Ele está sempre pronto a nos perdoar, as suas misericórdias se renovam a cada dia, e nada vai nos faltar. É lógico que existe uma contrapartida que a gente precisa fazer, né? Buscar andar em retidão, buscar ganhar intimidade com Deus, mas a promessa do Senhor para nós é essa: Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Se a gente for fazer uma analogia aí no reino animal, um animal selvagem, se ele descansar e relaxar, ele vira presa do predador, né? Ele não pode descansar, ele não pode ter esse luxo. Se ele descansar e relaxar, ele pode perder a oportunidade de se alimentar. Ele não pode se dar esse luxo também. Mas como ovelhas, nós temos alguém que cuida de nós. Nós temos um pastor que zela por nós. E todos nós temos em comum esse pastor que é Jesus Cristo. Para além disso, para além de todos nós fazermos parte do mesmo rebanho, do mesmo pastor, Jesus chamou algumas pessoas com alguns talentos especiais para desenvolverem ministérios especiais, né? E dentre esses, alguns foram chamados para serem pastores. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu quero conversar com vocês sobre 3 coisas: sobre ser pastor, sobre pastorear e sobre ser pastoreado. Então, ser pastor, pastorear e ser pastoreado. Sobre ser pastor, a gente vai ler lá em Efésios 4, a Thalita vai projetar ali para nós para ficar mais rápido. Efésios 4, nos versos 11 e 12. Efésios 4, verso 11 e 12. A gente vai ler assim, ó: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ali está pastores e doutores, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Bom, irmãos, absolutamente todos que estão aqui, né? Absolutamente todos nós temos um chamado. Nenhum de nós que está caminhando sobre essa terra nesse momento está vivendo ao acaso. Nós temos um chamado. Nós recebemos dons e talentos do Senhor e nós temos um propósito pelo qual nós somos criados. Esse propósito foi Deus quem determinou. E nós vamos realizar esse propósito na nossa vida à medida em que nós ativarmos e usarmos os dons e os talentos que Deus nos deu, que o Senhor nos deu. Muito obrigado. E como nós somos todos diferentes uns dos outros, diferentes são os nossos dons e os nossos talentos, e diferente é o chamado de cada um. Cada um tem um chamado diferente, um chamado especial, né? Lá no verso 11, volta no verso 11, por favor, Thalita. No verso 11, ele disse assim: alguns foram chamados para apóstolos. Quem foram os apóstolos? Aquelas pessoas, aqueles homens, né, escolhidos, chamados e enviados diretamente por Jesus, com a missão, né, de espalhar a vinda de Jesus, de falar sobre Jesus, de espalhar a palavra e de se tornarem um alicerce da igreja de Deus. Esses foram os apóstolos. Outros foram chamados para profetas. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu, pelo menos,
aprendi na escola bíblica dominical há um tempo atrás, que os profetas são pessoas que têm uma intimidade tão grande com Deus que eles sentem o que Deus sente. Então é um chamado muito especial, é um propósito muito forte, né? Ser profeta não tem nada a ver com adivinhação. Ser profeta é ter uma intimidade com Deus tão extraordinária que Deus revela para o profeta aquilo que está no coração dele. Então ser um profeta, né, ter um chamado de profecia, é receber de Deus as revelações dele. É um talento, é um ministério, né? Outros para evangelistas. Por simplicidade, vamos simplificar como evangelista, todo mundo que recebeu um chamado para espalhar o evangelho, a boa nova. E qual é a boa nova, né? A vinda do Senhor Jesus Cristo, que como nosso Salvador veio na terra, né, Filho de Deus, perfeito, veio à terra, morreu por nós na cruz, carregando os nossos pecados, venceu a morte e subiu aos céus novamente. E através dele, a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Hoje nós cremos na salvação através de Jesus. Nenhum de nós seremos salvos por nós mesmos. A salvação nos alcançou pela graça e pela misericórdia de Jesus que morreu por nós na cruz carregando os nossos pecados. Então, os evangelistas são as pessoas que têm esse chamado de espalhar essa boa nova pelos 4 cantos da terra. E então, a gente tem, por último, mas não menos importante, porque é uma lista, né? Não é uma escala de hierarquia, a gente tem os pastores e mestres. Ali está doutores, mas vamos falar como mestre, que eu tenho uma analogia para fazer aqui. E eu gosto muito quando a gente entende que o chamado é para ser pastor e mestre, as duas atividades no mesmo ministério. Porque o pastor cuida, o mestre ensina. E um pastor faz isso, né? O pastor cuida das ovelhas, ele cuida do rebanho, e nesse processo ele ensina. Porque a gente vem à igreja todos os dias para aprender da palavra do Senhor, para receber mais do Espírito Santo através do entendimento da palavra. E o pastor é usado pelo Espírito Santo nesse sentido, de entregar para nós esse entendimento da palavra. Está dando um microfone aqui? Bom, eu não sou pastor ainda, né? Estou fazendo um seminário e a minha vida, assim como a vida de todos nós aqui, de todos os seminaristas, está nas mãos de Deus. Sendo esse o plano dele para a minha vida, eu sei que vai se realizar, né? Então, eu não posso falar com propriedade sobre ser pastor, embora eu vá fazer alguns comentários daqui a pouco. Mas eu posso falar com propriedade sobre ser mestre, né? Porque ser mestre é ser professor, é ensinar. E o meu ofício atualmente é ser professor, é ensinar. E esses dias eu ouvi uma frase que é um pensamento em que eu acredito há muito tempo, mas às vezes quando a gente ouve alguém falar, ou quando a gente lê isso em algum lugar, parece que cristaliza na nossa mente, né? Parece que fica impregnado na nossa mente, a gente não esquece mais. Eu vou ler para vocês a frase que eu ouvi, e ela diz o seguinte: a principal tarefa do professor não é transferir conhecimento, mas sim despertar a chama da curiosidade para que o aluno, desperto e curioso, queira aprender. O professor não tem como transferir o seu conhecimento para a cabeça do aluno. Quando ele tenta fazer isso, é aquele ensino mecânico, né? Aquela decoreba, né? Transferir é isso. Quem aqui é professor? Ó, vários professores, então o pessoal sabe do que eu estou falando. Quem não é professor é ou já foi aluno, então também sabe como é que é a vida do professor e como que a gente faz para aprender. O professor, de verdade, né, ele tem que se esforçar para despertar no aluno a vontade de aprender. E aí, se a gente trazer isso para a nossa vida espiritual, o pastor, quando ele está aqui em cima ministrando a palavra, ele não entrega para nós o Espírito Santo. Ele entrega um entendimento, uma reflexão sobre uma palavra, e isso desperta em nós a vontade de buscar mais de Jesus, buscar mais do Espírito Santo, de ganhar mais intimidade com Deus. Mas através do ofício do pastor, quando, como instrumento do Espírito Santo, desperta isso em nós. O pastor é instrumento do Espírito Santo para despertar essa chama em nós, né? O Espírito Santo nos alcança através das reflexões e das ministrações que o pastor traz para a gente.
Então isso é muito importante a gente lembrar. É muito difícil como professor a gente conseguir despertar essa vontade no aluno, essa vontade de aprender. A gente sabe que isso chega num ponto que vai muito além da nossa capacidade. Mas voltando para a nossa vida espiritual, o pastor, quando ele está aqui e entrega para nós o entendimento de uma palavra, uma reflexão, uma palavra do Espírito Santo, ele é instrumento, e quem vai nos convencer e despertar em nós essa chama é o próprio Espírito Santo. Então, toda vez que o pastor está aqui em cima, ministrando, entregando a palavra, ele está sendo usado pelo Espírito Santo para entregar uma palavra para cada um de nós. Não que o pastor seja instrumento do Espírito Santo apenas quando está no altar. É o tempo todo. Assim como nós podemos ser usados pelo Espírito Santo o tempo todo. Mas quando o pastor está aqui ministrando, ele é instrumento vivo do Espírito Santo para entregar para nós uma mensagem direta ao nosso coração. E aí, eu quero dizer umas coisas para vocês. Quando eu falo que o pastor, né, é instrumento do Espírito Santo para entregar para nós essa chama, essa vontade de aprender, de conhecer mais de Deus, de Jesus, de ter mais intimidade. Quando a função do pastor como professor é nos ensinar, nos ajudar a ganhar entendimento da palavra, às vezes a gente pensa, e eu por muito tempo pensava, né? Mas eu posso ler a Bíblia lá de casa, eu vou entender do mesmo jeito. O Espírito Santo pode falar comigo lá em casa. Eu não preciso do pastor para me ensinar. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Uma criança, imagina uma criança, pequenininha, nunca foi alfabetizada, nunca foi na escola. Essa criança, sem o auxílio de qualquer pessoa, imagina, não tem ninguém para explicar, para orientar, ninguém. Essa criança, ela vai conseguir saber o que é uma vogal, uma consoante, ela vai conseguir ler e escrever? Não vai. Aí alguém pode falar assim, mas é possível, né? Isso não é impossível. Eu não vou dizer para vocês que isso é impossível, mas é muito pouco provável que aconteça. Porque a criança, ela aprende a falar antes de ler e de escrever, porque falar é repetir um som. Então ela ouve todo mundo que falar que isso aqui é controle. Ela ouve controle e vê isso aqui. Aí ela repete esse som, controle, controle, controle. Ela aprende a falar por repetição. Mas para ler e para escrever, ela precisa que alguém a oriente. E o papel do pastor na nossa vida, enquanto mestre, é nos orientar. Porque senão a gente vai ser eternamente criança. A gente vai tentar repetir algumas coisas, a gente vai ser no máximo um papagaio, que repete uma coisa ou outra, mas não tem entendimento sobre aquilo ali. E aí, sobre isso, a gente tem lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, verso 1 e 2, está assim. E eu, irmãos, isso é o apóstolo Paulo escrevendo para os coríntios, né? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Irmãos, se a gente não tiver orientação, se a gente não receber o ensino e o entendimento, participando da igreja, ouvindo a palavra, a gente vai ser eternamente uma criança, né? A gente vai viver tomando leite. Tomar leite na palavra é ter um entendimento superficial da palavra. E esse entendimento superficial, na maioria das vezes, é aquele que a gente alcança lendo a Bíblia em casa. Mas o Espírito Santo pode me revelar? Pode. Eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo pode revelar o entendimento da Bíblia, da palavra do Senhor diretamente no seu coração. Eu não tenho dúvidas. Mas eu creio que na maioria absoluta das vezes, ele usa o pastor como instrumento para entregar o entendimento para você, para mim, para todos nós. E aí, eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Eu gosto muito de ler, isso eu já falei várias vezes. Eu gosto muito de ler, e quando eu era bem garoto, algumas vezes eu ia para a igreja com a minha avó, aquele famoso ir para a igreja só de corpo presente, né? Não ouvia, não fazia a menor ideia do que o pastor, a palavra que estava sendo ministrada ali, a mensagem que estava sendo ministrada ali, mas eu gastava o meu tempo lendo a Bíblia. Só que eu não estava lendo numa leitura espiritual. Eu não fui ensinado, né, naquela época, a orar, a pedir para Deus, ô Senhor, revela para mim o entendimento dessa mensagem aqui, uma coisa que eu li que eu não entendi, me ajuda a entender. Eu não tinha esse entendimento.
Eu gostava de ler, eu estava lá no culto, na época eu achava chato estar ali, eu só ficava lendo para passar o tempo. E se a gente lê a Bíblia com olhos carnais, a gente não alcança o entendimento. A gente lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer, e ela não é. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é um livro para a gente ser lido e buscar um entendimento espiritual. E na maioria das vezes a gente não consegue isso sozinho, irmãos. E aí o que acontecia? Tinha muitas histórias, a Alexandra está aqui, ela lembra, tinha muitas histórias bíblicas que assim, despertavam um certo desconforto em mim, né? Jó, meu Deus, por que Jó sofreu daquele tanto? Eu ficava revoltado, né? Jacó enganou o pai, foi abençoado. E como é que pode que Deus é esse, né? Eu ficava lendo a Bíblia e ficava indignado com essas passagens, né? Davi fez tanta coisa, depois, o homem segundo o coração de Deus. Mas como que pode? Mas eu não tinha um entendimento espiritual e eu não tinha sido orientado por ninguém. Eu só estava lendo a Bíblia. E aí, à medida que nós nos tornamos membros aqui da Igreja Batista, que a gente começou a participar com frequência, né, com assiduidade dos cultos. Nos cultos de quarta-feira, infelizmente, na maioria das vezes eu não consigo vir, porque eu tenho aula na faculdade, mas participar da escola bíblica dominical, onde a gente aprende demais, né, o culto de domingo à noite, o culto dos jovens, e outras ocasiões onde a gente começa a participar, eu fui ganhando entendimento. Mas o entendimento que eu conquistei não fluiu de mim. O Espírito Santo despertou em mim, mas através da palavra que eu ouvi, né? Através dos ensinamentos que eu recebi. E é por isso que é importante a gente vir à igreja, para receber esse alimento espiritual. O Espírito Santo já falou comigo em casa, em oração, quando eu estava dirigindo, em diversas ocasiões. Mas eu sei que a maior parte dos ensinamentos que eu recebi, dos entendimentos que eu alcancei, foram oferecidos a mim aqui, na palavra, através do pastor Adelso, através do pastor Robson, né? Tem uma passagem interessante, em 2020, foi o primeiro ano da pandemia, né? O irmão José e a irmã Abilene tinham os ingressos para ir para um evento lá em Cocalzinho, chamado Congresso de Líderes e Pastores, que eles iam todo ano, e aí eles não podiam ir, presentearam eu e minha esposa com esses ingressos. Vocês querem ir e tal, só vão? Eu falei, não, vamos lá. 4 dias, aí tinha pregação de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, né? E eu falei, vamos. Chegou lá, o tema era sem barganha com Deus. E foram, eu acho que umas 10 pregações, irmãos, todas sobre Jacó. E se alguém tivesse me falado, antes de eu ir, que o tema era Jacó, eu não teria ido. Eu falei, mas eu vou passar 4 dias ouvindo pregação sobre Jacó. Não, pelo amor de Deus. E eu fui de coração aberto, porque eu queria participar, mas eu não sabia. E, irmãos, em cada palavra que foi ministrada naquele congresso, o Espírito Santo falou comigo através daqueles pastores. E eu sei que eu voltei de lá transformado pelo entendimento que eu recebi lá. Mudou completamente a minha visão e o meu entendimento sobre a história de Jacó. E é muito interessante que quando a gente entende alguma coisa, a gente se torna apto a usar aquilo. Eu posso entender de muita coisa, mas eu posso saber de muita coisa, mas aquilo que eu entendo e que eu sei, eu consigo usar. Eu posso talvez entender como é que funciona um motor, mas entender de ouvir falar, eu não sei mexer no motor. Mas agora num computador eu sei, porque eu entendi, eu estudei, eu aprendi aquilo. E depois que a gente aprende sobre algumas passagens da Bíblia, que, lógico, a gente tem que aprender todas, mas é um processo, né? A gente aprende uma, depois aprende outra e vai aplicando. À medida que a gente começa a aprender, a gente começa a tirar tantas lições. Eu não esqueço, os meninos brincavam no grupo de jovens, que tudo que eu ia falar, eu falava assim, como a gente aprendeu no livro de Jó, foi o primeiro estudo que eu participei na escola bíblica dominical. E assim, foi maravilhoso para mim entender a história de Jó. O propósito de Deus para cada um de nós, né? A mensagem que Ele tem para nós através daquela história, que é muito forte. E aí eu sempre falava, como a gente viu em Jó, é porque a gente aprende, a gente começa a usar. E aí quando eu voltei de Cocalzinho, tudo para mim era a história de Jacó. Eu falei, nossa, mas agora eu entendi, olha só, é a história de Jacó. Mas é porque a gente aprende, irmãos. Quando a gente aprende, a gente consegue usar.
E assim é na faculdade. Quando a gente decora uma coisa, você só sabe usar ela daquele jeito. Quando você aprende, você consegue aplicar e aí não tem limite para você. E eu sei que o entendimento sobre a história de Jacó, as diferentes formas de analisar a história de Jacó, não brotou em mim, né? Alguém me explicou, alguém me ensinou. E eu estava aberto a receber e o Espírito Santo agiu no meu coração para eu receber aquele entendimento. Então os pastores me proporcionaram isso. Então a gente precisa aproveitar cada momento, cada palavra que é ministrada, porque esse é o ofício do pastor, né? Uma das partes do ofício do pastor é ensinar. E o Espírito Santo vai falar ao nosso coração através das ministrações. Isso é muito forte. Bom, e como o chamado do pastor é para ser pastor e mestre, eu acho que a parte de mestre, todo mundo entendeu, né? É ensinar. É ser instrumento do Senhor para a gente alcançar entendimento sobre as mensagens que tem na Bíblia, sobre as mensagens da palavra. Que a Bíblia, como um livro espiritual, a gente pode ler a mesma mensagem, a mesma passagem e tirar várias reflexões diferentes. Reflexões inspiradas pelo Espírito Santo. Não se esqueça, o Espírito Santo pode falar com você lá na sua casa, quando você está orando, pode falar. Mas na maioria das vezes ele vai falar com você através da palavra do pastor. Então, quando às vezes o pastor pede, né, quando alguém fala, irmãos, presta atenção na palavra, não mexe no celular, não fica indo no banheiro, é porque às vezes aquilo ali é um momento em que você perde o entendimento da palavra. Você perde o fio da meada daquela mensagem que ia falar no seu coração. E é muito interessante porque às vezes uma frase que a gente ouve vira uma chavinha na nossa mente. Fala, olha, entendi, então é assim. E é essas pequenas viradas de chave que a gente tem que vão proporcionando mudança de vida, né? O Espírito Santo vai nos moldando pouco a pouco. A gente, quando passa pelas águas, a gente se transforma em nova criatura, mas não é uma mudança instantânea, né? Mudança instantânea é só lá nos Power Rangers. A nossa transformação é um processo, é todo dia, não tem jeito. Bom, e aí, como mestre, a gente entendeu, a gente tem o chamado para ser pastor e mestre. Pastor envolve cuidar, né? Pastor envolve zelar pelo rebanho de Cristo, pelas ovelhas de Cristo, que somos todos nós. E aí, há muito tempo atrás, né? Isso é muito tempo mesmo, pastor. Eu pensava que a vida do pastor era fácil. Eu pensava, mas é só ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, orar, aí faz um jejum, aí ora, aí prepara uma palavra. Eu pensava, e ainda tem um salário. Eu falei, é fácil a vida do pastor. Mas isso é uma inocência muito grande, irmãos, porque para além de não ser fácil, é uma responsabilidade muito grande, irmãos. E mesmo que fosse fácil, a responsabilidade não diminuiria. Sabe por quê? Porque o pastor, quando ele tem um chamado para um ministério pastoral, ele é chamado para zelar pelo rebanho de outra pessoa. E essa outra pessoa não é qualquer um. Ele é chamado para zelar pelo rebanho de Jesus. Nós somos ovelhas do rebanho de Jesus. E o pastor recebe a responsabilidade de cuidar de uma parte desse rebanho. Então, é uma responsabilidade imensa, irmãos. Quando você pega alguma coisa de alguém, quando você vai devolver, você vai ter que fazer o quê? Prestar conta, né? Peguei aqui, vou te entregar de novo. Quando você é chamado para cuidar do rebanho de alguém, quando você for entregar, você vai ter que prestar conta. E a responsabilidade do pastor é muito grande, nesse momento em especial. Lá em Jeremias 23, verso 1, Jeremias 23, verso 1 diz assim, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E aí, em Tiago 3, verso 1, Tiago 3, verso 1 diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A instrução já é essa, é pesado ser pastor. A luta é muito grande, a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Inclusive, ele disse,
ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. A responsabilidade do pastor é muito grande, irmãos. E aqui, quando o pastor pede cobertura em oração pela vida pastoral, pela família pastoral, pelos programas que ele tem que elaborar, é porque a guerra espiritual é muito forte, irmãos. E eu tenho certeza que a gente não faz ideia de quão pesado é a guerra espiritual que um pastor enfrenta. O pastor fala isso, explica para a gente, mas a gente acha que entende, mas a gente não entende. Porque às vezes a gente não tem essa intimidade ainda de entender quão pesada é a guerra espiritual que um pastor enfrenta, porque a cobrança sobre ele é muito grande. E quando fala aqui, ó, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas, quer dizer que o pastor, ele vai prestar conta de nós, irmãos. E aí, não se engane, né? Não é que o meu pecado vai ser cobrado no pastor. Não é que a sua falha vai ser cobrada no pastor. Não é isso. Ele vai ser cobrado por ensinar, por exortar, por disciplinar, por orientar as ovelhas do rebanho do Senhor. Porque é isso que foi incumbido a ele, né? O ministério pastoral é isso. As minhas falhas, os meus pecados vão ser cobrados de mim. Acontece que, como ovelha do Senhor, eu estou sob a responsabilidade de um pastor. E assim o pastor está sob a responsabilidade do pastor que o orienta também. Que os pastores têm um pastor que os orienta também. É assim, né? Todo mundo está dentro de um rebanho e tem alguém cuidando dele. Todo mundo precisa de cuidado, né? E aí, a gente tem ainda, só para reforçar a questão da responsabilidade do pastor, nós vamos ler duas passagens. Lá em 1 Pedro 5, nos versos 2 e 3, está escrito assim, 1 Pedro 5, verso 2, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então o pastor, ele é cobrado por cuidar de nós, e ele é cobrado para ser exemplo para o rebanho. Pastor ainda é exemplo para nós. Aumenta a responsabilidade do pastor ainda mais. E na parte de ser exemplo para o rebanho, nós vamos lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim, ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, né, em alguns lugares está falando deseja ser bispo, deseja ser pastor, né, trabalhar na obra do Senhor no ministério pastoral. Excelente obra deseja. É maravilhoso você ter o sonho, a vontade, o desejo de ser um pastor. É maravilhoso isso. É necessário, pois, que o bispo, né, o pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não espancador é legal, né? Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Irmãos, o pastor, ele tem a responsabilidade de cuidar de nós, e ele tem a responsabilidade de ser modelo para nós. É uma responsabilidade muito grande. Imagina que cada um de nós agora, e aí a gente precisa pensar também, como homens, cada um de nós somos pastores do nosso lar. Como pastores do nosso lar, nós temos que ser o quê? Exemplo. Imagina todos os homens tendo que viver sob a responsabilidade de ser exemplo com todas aquelas características ali. Porque às vezes é fácil jogar nas costas do pastor, né? O pastor tem que viver assim. Mas o primeiro ministério de cada um de nós é a família. E todo homem é o pastor da sua casa. E o seu chamado é para ser modelo, irmão. Para ser exemplo. A gente não foi chamado para julgar o pastor, a gente foi chamado para ser exemplo. Só estou explicando aqui a pressão em cima do pastor, né? Já que hoje é o dia dele, vamos refletir sobre isso. Então, é muito pesado, irmãos. Quando o pastor fala que ele precisa de cobertura em oração, é por causa disso. Porque não é fácil. E se nós abraçarmos a missão de viver daquele jeito ali,
sendo modelo para a nossa família, com todas aquelas características, e se nós pensarmos lá, né, ai do pastor que dispersar as minhas ovelhas, nós pensarmos para nós, né, ai de nós se destruirmos a nossa família, é uma responsabilidade que cada um tem, porque essa cobrança vai recair sobre cada um de nós, mas especialmente sobre o pastor, porque o chamado está para ele, o ministério está para ele. E aí, cadê os seminaristas aí? Aí, esse chamado é para nós também daqui a um tempo, ó. E aí? Vamos orar, irmãos. Quando o pastor pede cobertura em oração, é por isso, é porque é pesado. É muito pesado. Não é impossível, porque se foi Jesus que chamou, ele vai nos preparar, ele prepara o pastor, ele levanta pessoas para cobrir em oração, né? Se Jesus chamou, irmãos, ele não te desampara, jamais, em momento nenhum. Jesus não fica devendo nada para ninguém, ele chamou, ele ampara. Só que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Existe a contrapartida. E aí, tudo isso que eu falei até agora, eu falei só sobre ser pastor. Que horas são? Tem o horário aqui. Ixi, 9 horas já. Não, até 10 horas dá para acabar, pessoal. Amém. Aí, é isso que eu queria ouvir. Vai, faz de conta que a gente não ensaiou, hein? Pessoal, até 10 horas dá para acabar. Amém. Muito bem, é isso aí. Fazendo de conta que foi espontâneo. Gosto assim quando é desse jeito. Pessoal, nós ainda vamos falar sobre pastorear e sobre ser pastoreado. Mas eu prometo que eu vou ser bem breve nesses dois tópicos. Dá para o caldo não secar. Está no fogo lá? Tem que pôr no fogo baixo, né? Que aí vai só engrossando, não seca. Pessoal, sobre pastorear, a gente falou sobre ser pastor. Ser pastor envolve ser mestre, né? Ensinar, ser instrumento do Espírito Santo para transmitir o conhecimento da palavra. E também ser pastor é cuidar. Cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas, cuidar de nós. Para além disso, tem todas aquelas responsabilidades que a gente acabou de ver. Pastorear é o exercício de ser pastor. Então, é ensinar e é cuidar do seu rebanho. Na parte do ensino, nós somos membros de uma igreja que preza pela formação intelectual dos seus pastores. O pastor tem que fazer o seminário, né? Tem que ser formado em teologia. Ele tem que ter uma preparação. Essa preparação quer dizer que ele vai ter que se sujeitar a outras pessoas, ensiná-lo para ele ganhar o conhecimento, o entendimento, para depois ele ser usado pelo Espírito Santo para ensinar as outras pessoas. Então a gente participa de uma igreja onde essa parte do ensino é uma formação que é exigida, né? Não vou criticar ou comentar sobre outras igrejas que têm outras doutrinas, mas essa é a doutrina da nossa igreja. A parte do ensino, quando o pastor está aqui e ensina sobre uma palavra, hoje até o Marlo comentou na escola bíblica dominical, né, sobre o decreto lá de fazer a cruz com a madeira da casa, é coisa que a gente não sabe, mas o pastor tem uma boa parte da vida dele dedicada ao estudo da Bíblia. E ele alcança o conhecimento, o entendimento, graças a essa dedicação, que nós não temos porque a gente dedica a nossa vida para outras atividades. Mas quem tem um chamado para o ministério pastoral, vai ter que dedicar a sua vida para alcançar esse entendimento também. Para poder ser usado como instrumento do Espírito Santo para levar o entendimento a outras pessoas. E aí, quando a gente pensa na parte de pastorear, pastorear é cuidar do rebanho. Nós somos o rebanho. A responsabilidade do pastor é muito grande de cuidar de cada um de nós. Você vê ele falando, eu não estou conseguindo visitar todo mundo, estou dando prioridade para visitar quem está enfermo. Irmãos, no último ano, quantas pessoas da igreja você visitou? Eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão. A gente visita poucas pessoas. Imagina se fosse sua responsabilidade cuidar de metade da igreja. Você ia ter que visitar, mandar mensagem, ligar. E aí, como é que você está? E os seus problemas? Resolver? Vamos orar. O que está acontecendo? Deixa eu te orientar. Essa é a responsabilidade do pastor, irmãos. Cuidar de nós, cuidar do rebanho. É um trabalho árduo. Exige muito de nós. Exige muito do pastor. É pesado. Sim ou não? Sim. Então, quando o pastor ele tem que cuidar do rebanho, ele tem que cuidar de todo mundo. Ele, quando está aqui ministrando a palavra, ele está cuidando do rebanho.
Mas ele, para cuidar do rebanho, ele tem que conhecer cada um. Porque quando ele vê uma ovelha desanimada, cabisbaixa, triste, meio doente, ele tem que ir lá e dar uma atenção especial. Opa, o que está acontecendo? Se o pastor conhecer o rebanho e conhecer um por um, ele sabe quando está faltando aquela uma. Aí ele deixa 99 no aprisco e vai buscar ela. Por que ele deixa 99 no aprisco? Porque elas estão em segurança. Por que ele vai buscar aquela uma? Porque todas têm o mesmo valor. Não é pela quantidade, todas têm o mesmo valor. Então, uma sumiu, tem que buscar, tem que alcançar. É pesado, irmãos. É muita coisa. E uma coisa que o pastor sempre fala, né? Dentro dessa função de cuidar, o pastor tem como função, como ofício, nos ajudar, nos orientar. Quando você tiver em dificuldade, procure o pastor. Mas assim, é melhor procurar o pastor na hora de tomar a decisão, né, pastor? Quando está dentro do enrosco é mais difícil, né? Aí toma a decisão, cabeça dura demais, aí entra no enrosco, pastor, me ajuda. Não é assim, pastor? É melhor que peça ajuda antes, né? Quando você tiver uma situação difícil, irmãos, é lógico que você pode orar, pedir para o Espírito Santo te dar sabedoria e te ajudar a tomar uma decisão. Mas você também pode procurar o pastor. Pastor, tem que tomar uma decisão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que o senhor acha que eu faço? Ora por mim, me ajuda a tomar uma decisão. É isso que a gente faz. É isso que o pastor faz. Quando eu falar a gente, estou falando o pastor. É isso que ele faz, nos ajudar. E é muito melhor pedir conselho para tomar uma decisão do que pedir conselho para sair do enrosco. É mais fácil tomar a decisão certa do que sair do problema depois que já está nele. Né? E aí eu falei que eu ia ser breve, vamos falar sobre ser pastoreado. Porque não tem como ser pastor sem ter ovelha, tem? Um pastor sem ovelha é um pastor? Não, é um desempregado, né? Não tem ovelha para cuidar, está fazendo o quê? Fazendo nada. Agora, o pastor tendo ovelhas, essas ovelhas têm que aceitar ser pastoreado. Como ovelhas, nós temos que ser pastoreados, irmão. Nós temos que aceitar, nós temos que ter submissão a isso. E aí, eu vou, para ilustrar para vocês, eu vou mostrar umas imagens ali. A gente, como professor, sabe que quando a gente está tentando ensinar, a gente coloca... Não coloca ainda não, já colocou? Coloca ainda não, peraí. A gente, quando está tentando ensinar, a gente vai tentar explicar, despertar no aluno a vontade de aprender, né? Despertar essa chama, essa vontade, né? O interesse, a curiosidade. Só que o papel do professor vai até um certo ponto. Depois de certo ponto, precisa da contrapartida do aluno, que é o quê? Querer, né? O pastor, eu tenho certeza que se dependesse exclusivamente das orações do pastor, a igreja estava lotada. Tinha gente lá naquele salão assistindo pelo Data Show. Se dependesse só do pastor, estava assim. Só que é preciso a contrapartida de cada um que recebe a palavra, de cada um que é convidado, né? E aí, vamos voltar para a nossa analogia das ovelhas, mostrar uma imagem para vocês aqui. Aquela uma ovelha, irmãos, eu não sei vocês, mas eu não sabia, eu fui pesquisar depois que eu lembrei desse negócio. Essa aí, pode maximizar ela. Uma ovelha, irmãos, ela produz em média de 3 a 4 quilos de lã. 3 a 4 quilos de lã. E aí, passa aquele período, ela é tosquiada, né? Fica limpinha de novo. Não, volta na outra. Tá no automático aí? É, nessa aí, para aí. Aí. Então, o que acontece? A ovelha, ela é tosquiada, fica magrinha de novo, beleza, show de bola. Vamos fazer uma analogia aqui agora. Eu pensei numa analogia hoje, para a gente poder encerrar a palavra e entender a necessidade de nós sermos submissos ao pastoreio, né? Para nós sermos pastoreados. Pode voltar lá, por favor. Nessa aí, isso. Irmãos, hã? Não, tira da transmissão automática. Ah, é que eu estou olhando na televisão. Foi mal, pessoal. Desculpa aí. Valeu. Aí está passando automático toda hora. Pessoal, essa ovelha aqui, se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar alguns casos desse tipo aí. Eles falam que, na matéria está falando que ela fugiu, né, lá do aprisco, ficou escondida na mata, numas cavernas, e ela passou entre 5 e 6 anos
sem receber a tosa. E quando foram fazer a tosquia nela, né, tirar a lã, ela tinha em torno de 35 quilos de lã. E aí pensa, uma ovelha produz em média 3 a 4 quilos de lã, aí ela é tosquiada, aí vai 3, 4 quilos de lã, ela estava com 35 quilos de lã. É muita coisa. A estrutura do corpo da ovelha não foi feita para suportar isso. Ela estava com problemas nas articulações, nos pés, nos olhos, que ela não estava conseguindo enxergar direito. E aí, pode pausar naquela outra que tem as duas agora. Nessa aí. Depois que tosquiaram ela, ficou daquele jeito ali. Perfeito, está leve de novo, né? Tá bom. E aí eu quero convidar vocês para fazer uma reflexão comigo a respeito de ser pastoreado. Imagina que a ovelha somos nós, cada um de nós. Imagina que a lã é o pecado. A lã é o pecado. E aí, se a gente for pensar fora desse exemplo agora, a cada período, a ovelha produz cerca de 3 a 4 quilos de lã. Então, de tempo em tempo, a lã está crescendo. Nós, mesmo cristãos que entregamos a nossa vida para Jesus, quando a gente passa pelas águas, imediatamente a gente para de pecar, irmãos? Não. A gente continua pecando, todo dia. Mas se a gente buscar o Espírito Santo, a gente é perdoado. Sua misericórdia se renova todos os dias sobre nós. Agora, se a gente for desobediente, se a gente se afasta da presença do Senhor, se a gente não aceita a correção, se a gente não aceita ser pastoreado, o que vai acontecer? O pecado só vai aumentar, a lã só vai crescer. Aceitar ser pastoreado é aceitar o cuidado de Deus. É aceitar o cuidado de Deus na forma de alguém te dando orientação, te dando instrução. E aí alguém pode pensar assim, mas não é o pastor que vai cortar o pelo da lã, não é o pastor que vai me livrar do meu pecado, não é. O pastor, ele tem como responsabilidade cuidar das ovelhas, zelar pelas ovelhas, orientar as ovelhas, alimentar as ovelhas. Mas quem vai tirar a lã é o tosqueador, não é o pastor. E o nosso tosqueador é quem? Jesus Cristo. O pastor cuida das ovelhas, mas quem livra a ovelha do pecado é o tosqueador. Quem nos limpa do pecado é Jesus Cristo. O pastor é instrumento do Espírito Santo para nos alcançar, para trazer a nós o entendimento da palavra, mas nós precisamos ser limpos do pecado pela ação do Espírito Santo, pela ação de Jesus Cristo. Só que se a ovelha não aceita o cuidado do pastor e foge, o tosqueador consegue trabalhar nela? Não. Ser pastoreado é isso, irmãos. Ser pastoreado é aceitar o cuidado do pastor que está te orientando, te alimentando, te instruindo e que te aproxima do tosqueador, que é quem te limpa dos seus pecados. A relação da ovelha com o tosqueador é individual, cada ovelha com o tosqueador. Ele vai lá e corta o pelo dela. É assim que Jesus faz conosco. A relação de Jesus conosco é individual. Quando a gente vai orar, quando a gente vai conversar com Deus, falar com Jesus, a gente não precisa pedir para o pastor. Ele não tem que ser intercessor e intermediar essa conversa. É nós e Jesus. Só que a gente precisa aceitar o cuidado do pastor, porque nós somos ovelhas do mesmo rebanho. Só que Jesus levantou pessoas, homens, para cuidar dessas ovelhas. E uma das mostras de submissão que nós podemos dar a Deus, a Jesus, é aceitar o cuidado dele através do cuidado que o pastor oferece às ovelhas. Então lembra disso, irmãos, quando você for orar pelo pastor, pela família dele, pelo ministério, pela obra, né? Ser pastor não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Ensinar, cuidar das ovelhas, cuidar desse rebanho, né? E peça ao Espírito Santo para que ele desperte em cada um de nós esse desejo de submissão para que a gente aceite esse cuidado. Para que a gente deixe o pastor nos orientar e cuidar de nós e nos aproximar daquele que pode
nos limpar do nosso pecado. Amém?